Louvado seja o Senhor. Hoje eu estarei encerrando a série de mensagens que tenho pregado sobre os 10 mandamentos. E eu convido você a conhecê-los nesta exposição bíblica dos 10 mandamentos, conforme tem sido apresentado nessas últimas semanas. São, com hoje, 13 mensagens a respeito dos 10 mandamentos. Pastor, mas não são 10, porque são 13. Vai lá no canal PR Cláudio C. Barroso, que é o canal no YouTube do pastor Cláudio. Procure uma playlist chamada Os 10 Mandamentos. Você coloca lá, já entrou no canal, basta você ir lá, playlist, Os 10 Mandamentos, e essas mensagens estarão lá, e você vai recebê-las. E você que tem acompanhado e participado conosco, você pode voltar lá e receber a palavra de Deus também. Irmãos, não é simples para a maioria de nós aprendermos alguma coisa quando nós recebemos de primeira vez. Eu não sei quanto a você, mas eu desenvolvi uma disposição para conhecer as coisas. E quando eu quero conhecer alguma coisa, eu vou a fundo. E eu tenho um viés autodidata, se é que eu posso dizer assim. Eu não tenho muita paciência para receber as coisas a conta-gota. Eu gosto de mergulhar. E eu gosto de mergulhar literalmente, não é só para fazer a pesca subaquática, que é meu hobby, não. Eu quero entrar de cabeça mesmo. Então, o que eu faço? Eu compro um livro a respeito de um assunto, e o que eu faço é ler aquele livro todinho, de página a página, sem me importar de fazer muitas anotações. Eu leio aquele livro todinho. Se vier alguma coisa, um insight, eu faço uma anotação. Mas depois que eu termino de ler aquele livro todo, eu deixo aquele livro parado aí por uma semana ou duas, e aí eu vou novamente pegar aquele livro e começar a lê-lo outra vez, de forma mais detida. Agora sim, depois daquela primeira leitura, eu vou lê-lo novamente, e com mais atenção ainda, fazendo todas as minhas anotações, parando, fazendo uma pesquisa aqui e ali, e é assim que nós conseguimos depreender o conhecimento, guardar o conhecimento, e o conhecimento fazer parte de nós, e nós temos comunhão com aquele conhecimento. Aquilo é como um alimento que a gente ingere e passa a fazer parte do nosso corpo. Por isso, todos nós, quando lemos a Bíblia, devemos ler de Gênesis a Apocalipse. Quando termina, volta em Gênesis, vai de novo até Apocalipse. Quando termina, o que faz? Vai de Gênesis a Apocalipse, não para. Porque sempre temos algo novo que o Senhor vai nos revelando, vai nos mostrando, alguma coisa que ali a gente passou e foi desapercebido naquele momento. Mas houve um momento em que lemos aquele texto, o Espírito Santo fez saltar aos nossos olhos alguma coisa que nos chamou a atenção. Então vá lá, novamente, na playlist da série Os 10 Mandamentos. Ouça novamente a mensagem, a primeira, a segunda, a terceira, até esta que hoje eu vou transmitir da parte do Senhor, fechando esse ciclo de mensagens sobre os 10 mandamentos. Eu estou pregando, portanto, uma série de mensagens baseadas no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17, a respeito dos 10 mandamentos. E nós estamos vendo a segunda sessão dos 10 mandamentos, que apresenta os 6 mandamentos que estão conectados à relação do homem com o seu próximo, e que explicam o grande mandamento revelado pelo Senhor Jesus de amar o próximo
como a nós mesmos. Porque quem ama ao próximo como a si mesmo, repita depois de mim, honra os pais. Quem ama o próximo como a si mesmo, não assassina. Quem ama o próximo como a si mesmo, não adultera. Quem ama o próximo como a si mesmo, não furta. Quem ama o próximo como a si mesmo, não dá falso testemunho. Agora nós veremos o 10º e último mandamento, que é o 6º mandamento, que legisla sobre a relação entre nós e os homens, que está no verso 17. Eu vou pedir para você ler o mais forte que você puder. Ponha gás, ponha ar nesse pulmão aí e leia bem forte. Podemos juntos? Não. Alguém já me perguntou assim, pastor, por que Deus fala só da mulher? É porque a mulher naquele tempo ela era considerada um objeto? Existe todo um contexto e que eu não vou me deter nele agora para explicar isso. Mas o que nós devemos fazer é a aplicação da palavra, a aplicação dos princípios e valores que Deus está estabelecendo aqui. Quando Deus usou Moisés para falar com aquele povo, ele estava falando com um povo que tinha uma língua diferente, era uma cultura diferente, era um momento histórico diferente, era um momento de desenvolvimento intelectual diferente, e o que nós precisamos é trazer para nós e fazemos a aplicação para a nossa vida presente dos princípios e valores estabelecidos pelo Senhor aqui. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher ou o cônjuge do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amados, há nesse mandamento algo que o diferencia dos 5 mandamentos anteriores. Vamos relembrá-los? Falamos ainda há pouco, mas eu convido você a lê-los na íntegra, a partir do versículo 12, por favor. Vamos juntos? Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas no que é que esse 10º mandamento, 6º desta série de 6, que tratam da relação do homem com o homem, no que é que ele tem de diferente? O que diferencia esse mandamento de não cobiçar coisa alguma do próximo dos 5 anteriores é que aqueles proíbem o homem de ter o desejo de fazer o que é prejudicial ao seu próximo, mas este mandamento 10º proíbe todo o desejo de ter o que é errado. Todos os outros anteriores é o desejo de fazer o que é errado. Deus diz, não faça. Agora Deus está dizendo, está proibindo o desejo de ter o que não devemos. Ele então diz, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Cobiçar é desejar possuir os bens dos outros. Você pode repetir isso? Cobiçar é desejar possuir o que é do outro. Você já cobiçou? Você já desejou possuir aquilo que era de alguém? Esse desejo vai além de simplesmente admirar os bens de outra pessoa ou pensar, eu gostaria de ter um desses. É mais do que olhar o carro daquele irmão e dizer assim, rapaz, mas eu queria ter um carro desse.
É mais do que meramente isso. A cobiça, ela inclui a inveja. O ressentimento pelo fato de que os outros têm o que você não tem. Deus sabe, porém, que as posses nunca deixam ninguém feliz por muito tempo. Visto que somente Deus pode suprir todas as nossas necessidades, o verdadeiro contentamento só é encontrado nele, em Deus, não nas coisas. Quando você começar a cobiçar, tente determinar se uma necessidade mais básica está levando você à inveja. Por exemplo, você pode desejar o sucesso de alguém, não porque queira tirá-lo dele, mas porque gostaria de se sentir tão apreciado pelos outros quanto ele. Se for esse o caso, então ore para que Deus ajude você a lidar com o seu ressentimento e atender às suas necessidades básicas. Busque desenvolver contentamento. Quem tem contentamento não cobiça, não deseja ter o que o outro tem. Pastor, então é pecado eu desejar ter um grau de mestre, de doutor, porque o outro conseguiu, eu me inspiro nele. Não, não é isso. É quando você se sente ressentido por não conseguir ter isso. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10, diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. A cobiça leva à busca da satisfação de uma vontade que pode estar atrelada a uma necessidade, mas quando a minha falta me faz olhar para quem tem e desejar o que é dele, isso passou a ser cobiça. E há muitos que estão hoje incentivando a que se tome o que é do outro, sem que se tenha obtido mérito para tê-lo. Invasões de terras, invasões de casas, por certos grupos, chamadas por estes de expropriações, na verdade nada mais são do que injusta ação de tomada à força do bem do próximo, pelo atrelamento da necessidade à cobiça. A necessidade sendo atrelada à cobiça. Pecado. E não importa o que se queira usar como justificativa para isso, o nome disso é pecado. E quem diz isso é o Senhor que ordena: não deseje ter o que é do teu próximo. Tomar do outro aquilo que lhe pertence sem consentimento deste é roubo. E desejar ter o que é do outro, tomando deste, é pecado. Não se deixe enganar. Deus conhece a intenção do nosso coração. Foi o desejo gerado no coração de Eva de ter o que Deus disse: não toques porque é meu, essa árvore é exclusividade para mim. Foi isso que levou Eva à prática do pecado. Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30, é o Senhor Jesus que diz: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora.
É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Não, o Senhor Jesus não está dizendo que se deve cometer um ato de autoflagelação, de autoamputação, mas que se a pessoa se perceber com o desejo de ter o que não deve, que retire o objeto do desejo do alcance dos seus olhos ou da sua mão. De modo prático, como seria isso? O que o Senhor Jesus está dizendo é, por exemplo, que uma pessoa casada, que está vivendo uma situação de crise no relacionamento conjugal, e começa a perceber-se envolvida com um colega de trabalho, com um colega de faculdade, com um vizinho, deve solicitar transferência para outra área, para outra filial, ou em caso extremo, deixar o emprego. E se for o vizinho, corta o relacionamento. Outro exemplo. Uma pessoa que antes era alcoólatra e tinha relacionamentos com pessoas que as encontrava nos bares, deve mudar seu roteiro para não mais passar por aqueles lugares que sabe que lhe tentarão a se aproximar, ou talvez deverá se afastar definitivamente do relacionamento com aquelas pessoas. É isso que Jesus está dizendo. O desejo de ter o que não nos pertence é pecado. O desejo de ter o que não nos custará sacrifício e esforço honestos é pecado. O pecado do fazer começa com o desejo de ter. Queria que você repetisse isso. O pecado do fazer começa com o desejo de ter. É assim ou não é? O grande rei Davi possuía várias esposas. E naquele tempo e cultura não era considerado imoral um rei ter várias esposas, muitas delas fruto de acordos diplomáticos com outros povos, com outras nações. Mas Davi estava no auge do seu reinado, quando então, numa tarde, passeando pelo terraço do seu palácio, ele vê uma vizinha que era casada, tomando banho, e por se expor à visão da beleza daquela mulher, ele começa a desejar tê-la, e isso já era por si só pecado, como Jesus disse. Mas em vez de Davi voltar-se a olhar para o outro lado, sair dali, Davi ficou alimentando aquele desejo, até que mandou chamá-la e adulterou com ela, dando lugar a uma série de consequências graves contra a sua família, levando à perda do seu reinado para um dos seus próprios filhos, que se insurgiu contra ele, e por pouco ele não foi morto. Nesses mandamentos em que Deus está ordenando que não façamos o que é errado com o nosso próximo, Ele está, na verdade, buscando nos proteger de que soframos as consequências de nos deixarmos levar pela influência de espíritos imundos que nos influenciam e que nos incentivam a pecar contra nosso próximo e, consequentemente, contra Deus, trazendo sobre nós mesmos maldição. Então, o Senhor ordena: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás o cônjuge do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Sabe aquela empregada, aquela diarista maravilhosa, que aquela sua amiga disse: menina, acertei, dessa vez acertei. Por quê? Fulano é uma maravilha. Fulano é uma beleza. Olha, eu deixo a chave da minha casa. Quando eu volto, está tudo em pé, eu não tenho o que dizer. Aí aquela amiga começa a cobiçar ter aquela diarista. Só que para ela ter, a amiga vai ter que perder. E então procura aquela diarista.
e diz: quanto que ela está te pagando? Eu te pago mais tanto. Sabe qual é o nome disso? Cobiça. Pensa um pouquinho sobre isso. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o pecado começa no pensamento. O pecado de fazer começa sempre com o desejo de ter. Toma cuidado. Como nós somos tentados o tempo todo. Como nós somos incentivados o tempo todo. Satanás usa de artimanhas e estratagemas, e jogo de palavras, e ideologia, para fazer justificado aquilo que é pecado. É dele, mas não está usando. Eu não tenho, eu vou lá e invado, me aproprio. Isso é roubo. E nós vemos aqueles que estão por aí a incentivar o pecado. Nós vemos as novelas incentivando o pecado. E quanto não são os crentes que estão torcendo pelo adultério na novela? Mas não querem sofrer o adultério. O pecado do fazer ou do ter começa com o desejo de fazer. E para que a gente fique liberto desse pecado, nós devemos nos alimentar da comunhão com o Espírito Santo. Se você é um crente e você não lê a Bíblia, não se alimenta da palavra de Deus, se você não tem comunhão com o Espírito Santo pela oração, você não tem como desenvolver santidade. E quando a gente não desenvolve santidade, não é difícil para o inimigo nos conduzir a pecar como Davi, que era um homem extraordinário que temia a Deus. Era um homem que tinha inspiração divina e compôs tantos salmos. Um homem que foi extraordinariamente abençoado por Deus. Mas chegou ao ponto de mandar matar o marido da mulher com quem ele adulterou. E tudo começou pelo desejo de ter o que ele não poderia. Não foi assim também como tudo começou com o pecado lá no Éden? A mulher desejou ter o que não poderia. A mulher desejou ser o que ela não poderia. E por causa disso, cedeu à tentação. E por consequência dela ter pecado e seu marido Adão, eu e você estamos hoje vivendo numa realidade de muita opressão, num mundo que está sob o domínio do maligno. Meu irmão, minha irmã, desenvolva contentamento. Contentamento não significa dizer, está tudo bem, eu estou andando de chinelo de dedo, não preciso de carro de sapato não. Não, estou andando de sapato, está velhinho, mas eu não preciso de um novo, não é isso. Eu estou andando de ônibus, não preciso de carro, não é isso. Mas quando a necessidade se alheia à cobiça, aí é pecado.
Você tem todo o direito de viver por ideais, sonhar com coisas a serem realizadas na sua vida. Mas é preciso que nós tomemos cuidado, para que aquilo que nós chamamos de sonho, de fato e de verdade, não seja ou se torne uma cobiça. Você pode repetir depois de mim? Não cobiçarás. É a ordenança do Senhor Jesus, do Deus Pai e do Senhor Deus Espírito Santo. Amém? Você pode colocar em pé. Dá uma olhadinha para ver se tem alguém bonito aí do seu lado, alguém lindo. Vê se tem alguém aí com um sorriso mais bonito. Dá um sorriso bonito também. Se você não achar tão bonito, você tem problema de vista, tá? O problema é em você, não é outro não. Que coisa boa. Que Deus te abençoe. Não esqueça, os 10 mandamentos do Senhor não são para aquele tempo passado. Não são exclusivos para o Antigo Testamento. Não estão circunscritos àquele tempo na história. Os 10 mandamentos estão todos eles valendo para hoje, para você e para mim. E estarão valendo até a volta do Senhor Jesus, até que nós estejamos com Ele na glória. Por isso, se você quer verdadeiramente ser um cristão autêntico, não há outra coisa a fazer, senão obedecer aos 10 mandamentos do Senhor. Amém? Deus te abençoe.